Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais esse estudo que nós vamos dar continuidade hoje. Nós estamos estudando o livro Missionários da Luz, psicografia de Chico Xavier, através de André Luiz. E hoje, dia 29 de janeiro, nós vamos dar continuidade ao primeiro capítulo, que é o psicógrafo. E hoje quem irá apresentar o estudo é a Mauri. A Mauri fica com você. Tá, Joia? A gente agradece a oportunidade de estudo conjunto e ao vivo, né? Uma vez que a gente vai fazer a leitura aqui, vai seguir comentando. Que Deus que abençoe as nossas conversas, nossos corações, possamos ser amparados, instruídos para o estudo dessa noite. Paulo quer fazer um comentário? Paulo quer fazer um comentário antes sobre o que havia sido dito antes? Por gentileza. Tá, então esse capítulo é o psicógrafo, o primeiro capítulo do livro Missionários da Luz. O instrutor Alexandre, André Luiz e outros, eles estão acompanhando uma questão mediúnica referente a um psicógrafo. E aí ele explica toda a questão do cuidado que deve ter, o preparo que deve ter durante um trabalho mediúnico de psicografia, que ele é muito diferente. Então ele vai fazendo... Ele vai mostrando que tem uma equipe ali que está extremamente coesa de médiums, estão todos muito bem alinhados, muito bem no plano ali terrestre, eles estão muito bem preparados, formando uma corrente magnética, dando apoio ao médium. E existem três entidades, três espíritos ali que estavam... Aliás, eu não lembro se era 3 ou 6 espíritos que estavam sendo preparados para fazer a comunicação por via mediúnica da psicografia. E só que como só um médium psicógrafo compareceu naquela noite, e ainda com algumas limitações, aí o Alexandre explica, né, que aí, quando é assim, não vai ter uma reunião pública com detalhes pessoais, com uma mensagem mais dirigida para alguém, para fulano, ciclano, mas que eles iam fazer uma palestra, uma comunicação mais ampla, mais voltada a todo mundo, mais evangélica, assim, de cunho superior, para atender a todos ali. Então, aí ele entrou em detalhes sobre a questão fisiológica, né, da ligação mediúnica ali, do apoio que tinha que ser dado à fisiologia do médium e da questão moral do médium. Aí, Amaury, aí nesse ponto que ele começa a entrar numa parte mais da fisiologia, que você pode continuar, então. Eu acho que essa foi a... Se vocês quiserem acrescentar alguma coisa aí, que vocês lembraram, aí dessa parte inicial do capítulo, pode dar prosseguimento, então. Não acredita, é isso? Estava admirado. Isso. Acredita que o intermediário perguntou possa improvisar o estado receptivo? De nenhum modo. A sua preparação espiritual deve ser incessante. Qualquer incidente pode perturbar-lhe o aparelho sensível, como a pedrada que interrompe o trabalho da válvula receptora. Além disso, a nossa cooperação magnética é fundamental para a execução da tarefa. Examine atentamente. Estamos notando as singularidades do corpo perispiritual. Pode reconhecer agora que todo centro glandular é uma potência elétrica. No exercício mediúnico, de qualquer modalidade, a epífise, é a mesma que a pineal, desempenha o papel mais importante. Através de suas forças equilibradas, a mente humana intensifica o poder de emissão e recepção de raios peculiares da nossa esfera. É nela, na epífise, que reside o sentido novo dos homens. Entretanto, em grande maioria deles, a potência divina dorme embrionária. Então, aí ele faz uma alusão um pouco ao que a gente já sabe, né, que
a grande glândula maestra regente da mediunidade é a glândula pineal, né? Ela tem um papel fundamental, importante nessa habilidade, nessa característica mediúnica de cada criatura. E ele faz uma revelação interessante, né, que a gente já comentou na reunião passada, sobre esse novo sentido dos homens. Então, nós falamos especificamente sobre diagnóstico médico, né, você utilizar essa tua sensibilidade mediúnica, essa tua faculdade mediúnica como um auxiliar no seu dia a dia, no seu tratamento, no seu diagnóstico. Então, ele coloca isso nos homens, né, de uma maneira geral, assim. Então, os seres humanos vão evoluindo e vão desenvolvendo imagino que no início com uma intuição, depois mais abertamente com uma mediunidade manifesta, mais intensa, mais diretamente, intencionalmente buscada e utilizada no dia a dia. Todo centro glandular é uma potência elétrica. Achei interessante isso, né? A gente que opera a tireoide, toda glândula, né? Então, talvez tenha a ver, né, com o chakra laríngeo aí na garganta do sujeito, que é bem em cima, né? Possa ter relação também, né? Fico curioso de saber, queria saber a opinião de vocês, se isso poderia ser protetor à saúde, né? Porque se ele fala um pouquinho mais adiante também, na questão do brilho que se faz, né? De toda a luz e a preservação da saúde do médium naquele instante. Então, eu acho que deve auxiliar ao equilíbrio orgânico mesmo do sujeito que é médium e se manifesta, né? Comumente, frequentemente utilizando da sua mediunidade. Acho que da mesma maneira que deve haver um desgaste energético, você também deve receber fontes muito elevadas e nobres, né, vibracionalmente falando, da espiritualidade, para realizar todo o trabalho mediúnico e com toda a importância que ele tem. Ele vai falar mais adiante, mas eu achei extremamente difícil. Ele faz uma comparação, em um dado momento, não sei se é um pouco mais à frente, ou já foi, sobre você ser como se fosse um lago, assim, algo do tipo. Tem que estar bem calmo, bem sereno para refletir a imagem, né? Então, eu fico pensando o quão difícil é isso, né? Na vida do dia a dia da gente, né? O quanto a gente tem que haver um preparo, tem que haver uma intencionalidade, tem que haver uma disciplina, tem que haver um cuidado com o pensamento, tem que haver uma fé muito grande. Eu acho que o exercício da mediunidade é algo, mediunidade saudável, equilibrada, é algo extremamente benemérito, assim, né, para o sujeito, em termos de, não sei se é benemérito a palavra, mas benéfico é a palavra, melhor, para o sujeito, em termos orgânicos, em termos de reforma íntima, em termos de equilíbrio, evolução. Então, eu fiquei lendo isso e fiquei pensando como isso é importante, né, a gente desenvolver na nossa existência. Querem que eu leia um pouquinho mais? Vocês querem comentar alguma coisa? O Paulo levantou a mão. Pode falar, Paulo. Não, é mais ou menos isso que o Mauri estava falando mesmo. Eu acho que a questão moral é a mais importante. Inclusive, vocês devem lembrar no início desse capítulo, ele fala isso, né? Que a questão moral é a mais importante. Mas por que desculpe, o Alexandre, sabendo que o André Luiz tinha muito interesse em entender um pouco mais a fisiologia, vocês vão ver que esse finalzinho aqui, ele fala só de questão assim, mais voltada para o corpo espiritual, né? Essa questão das células nossas todas serem elétricas é uma coisa nova, até para a ciência, a bioeletricidade. Recentemente, um grupo da China fez um tipo de ressonância em que eles usaram corantes fotossensíveis, né, sensível à luz,
e eles conseguiram constatar que durante uma meditação a pineal do indivíduo brilhava com ressonância. Aqui estou falando aqui do plano físico mesmo, porque aumentava o quociente de fótons, de biofótons lá da pineal durante a meditação. Esses biofótons eles se ligavam ao corante e aparecia na ressonância. Então esse estudo que está sendo feito hoje, o André Luiz já falava naquela época. Tem um outro estudo muito interessante que o indivíduo com sensor de biofóton aqui no tórax mostrou que durante a meditação aumenta a quantidade de luz aqui na região precordial, aqui na frente do coração. Então a ciência está nada mais mostrando do que a luz, como Jesus dizia, né? Brilhe a vossa luz. Ainda mais antigo ainda Jesus, né? Já dizia daquela época, né? Toda vez que tem ação da mediunidade, do bem, nós brilhamos, né? A nossa luz, ela aumenta. Só isso, pessoal. Só enfatizar aqui, quando ele fala que é na epífise, né, que reside o sentido novo dos homens, entretanto, na grande maioria deles, a potência divina dorme, né, embrionária. Então, quando ele fala aqui, ó, porque ela é, na verdade, ela é receptora e também transmissora, vamos dizer assim, ela é de raios peculiares. Se a gente for colocar essa epífise, né, que é a glândula pineal, ela, na verdade, a gente pode chamar popularmente de antena, né? É antena de conexão, é antena que a gente faz essa troca, né, com o universo, que a energia vem, a energia vai. Então, quando ela está dormindo, aí, embrionária, provavelmente a gente capta só ou aquela energia, né, que é comparável ainda com a energia mais densa, né? Então, é isso que a gente tem que cuidar dessa antena, porque ela está captando algo fora de nós. E essa energia fora de nós depende de como é que nós estamos, é que essa antena vai funcionar. Então, ela pode estar captando tanto a energia grosseira quanto a energia mais sutil, a energia divina. Então, cuidemos das nossas antenas, só isso. Onde nós paramos? Reconheci que... Obrigado. Reconheci que, de fato, a glândula pineal do intermediário expedia a luminosidade cada vez mais intensa, deslocando, porém, a sua atenção do cérebro para a máquina corpórea em geral. O orientador prosseguiu. A operação da mensagem não é nada simples. Embora os trabalhadores encarnados não tenham consciência do seu mecanismo intrínseco, perdão, assim como as crianças, em se fartando no ambiente doméstico, não conhecem o custo da vida ao sacrifício dos pais. Muito antes da reunião que se efetua, o servidor já foi objeto de nossa atenção especial, para que os pensamentos grosseiros não lhe pesem no campo íntimo. Foi convenientemente ambientado e, ao sentar-se... Perdão, gente. Acho que vou ter que pegar uma balinha ou alguém ler para mim. Posso ler, Maurício? Posso ler para você. Tentar de novo, mais uma vez. Tá. Pensamentos grosseiros não lhe pesem no campo íntimo. Foi inconvenientemente ambientado e, ao sentar-se aqui, foi assistido por vários operadores de nosso plano. Antes de tudo, as células nervosas recebem novo coeficiente magnético. Acho que eu preciso treinar melhor a minha mediunidade para melhorar o físico, tá vendo? E é o laríngeo, hein, que é a tosse. Foi convenientemente ambientado, foi assistido por vários operadores do nosso plano. Antes de tudo, as células nervosas receberam um novo coeficiente magnético, para que não haja perdas lamentáveis do tigroide, corpúsculo de Nícel, necessário aos processos da inteligência. O sistema nervoso simpático, mormente o campo autônomo do coração,
recebeu auxílios energéticos, ou melhor, enérgicos, e o sistema nervoso central foi convenientemente atendido, para que não se comprometa a saúde do trabalhador de boa vontade. O vago foi defendido por nossa influenciação contra qualquer choque das vísceras. As glândulas suprarrenais receberam acréscimo de energia para que se verifique acelerada a produção de adrenalina, de que precisamos para atender ao dispêndio eventual das reservas nervosas. Bom, esse corpúsculo, eu não me lembro desse corpúsculo, Paulo, ele tem a ver com corpúsculo de Nísel, eu não me lembro desse corpúsculo na anatomia. Esse é o que tinha a ver com o envelhecimento? Não, esses corpúsculos, eles têm a ver com a formação de neurotransmissores. Eles estão muito relacionados com os microtúbulos no cérebro, nas células cerebrais, né? Tá. Então, Microtúbulo, feixes celulares estão relacionados à transmissão de sinal mediúnico, né? Isso. Exatamente. Então, quanto mais corpúsculo de início, mais microtúbulo agregado, mais comunicação. E outra coisa é que, quando ele fala necessário ao processo da inteligência, é porque o neurotransmissor, ele é o, vamos dizer assim, é o que ajuda ali na sinapse, né, nas sinapses cerebrais, a transmissão dos impulsos nervosos, né? Eles fazem todo um trabalho orgânico, né? Fala que bloqueia o Pois vago, é. mexe na suprarrenal. Quando ele fala que mexe na suprarrenal, eu lembrei do trabalho do Marco. Que o trabalho do Marco Aurélio, ele fala um pouco de uma resposta meio adrenérgica, né? E às vezes isso é manifestado como uma das síndromes de manifestação mediúnica, né? Dos efeitos que a gente sente, que percebe que vai trabalhar, que você tem quando você vai trabalhar sua mediunidade. Um deles é batedeira no peito, né? É ataque cardíaco. E ele fala exatamente isso, né? De você acréscimo de energia para que se verifique acelerar a produção de adrenalina. Então, de fato, há essa alteração orgânica, né? Propositalmente preparada pelos amigos da espiritualidade. Então, faz sentido, né? Inclusive com o trabalho científico do Marco, que estudou, né, alterações fisiológicas do transe mediúnico. Então, É só uma curiosidade, que eu estava conversando com o Marco esses dias. Na verdade, nenhum estudo de mediunidade até hoje detectou aumento de adrenalina, ele sempre detecta aumento da noradrenalina. O Marco também, ele teve ali o estudo dele, ele detectou noradrenalina, não adrenalina. Então, e outros estudos mostraram também noradrenalina. Então, será que o André Luiz errou? Essa é a questão. Mas não é, nós fomos ver o seguinte, a noradrenalina, ela foi descrita um ano depois, por um cientista sueco, um ano depois da publicação desse livro. Então, esse livro aqui, se não me engano, é de 54, se não me engano, 59, 54 ou 59, não lembro agora. Esse livro aqui. E a noradrenalina foi descrita um ano depois só. Então, não tinha como o André Luiz escrever aqui noradrenalina, né? Então ele descreveu como adrenalina. Mas, de qualquer maneira, é muito interessante isso. Todo o preparo, né? Que é feito por um... Eu acho, não sei o que vocês acham, mediunidade de psicografia é uma das mais complexas, né? Você precisa de todo o controle motor ali do braço, a questão moral. Eu acho que é muito difícil, né? A questão mediúnica é muito difícil. Você ser um bom instrumento, você ter uma fidelidade à mensagem que você passa, né? E assim, a pouca experiência que eu tenho com isso, falando especificamente no meu caso, eu consigo pegar muitas vezes a essência da coisa, mas há mensagens psicografadas que são muito direcionadas, não são mecanografia, né? São
mas assim, o sujeito às vezes ouve, escreve literalmente aquilo que o espírito está falando, né? Então, eu acho difícil, sim, principalmente essa baseada na intuição. Quando ouve, me parece ser um pouco mais direto, né? Como alguém sussurrar para você. Mas essa que aparece dentro da ideia, né? Não como uma voz dentro da orelha, digamos assim, É. me parece ser mais difícil mesmo, né? Então, tem psicografia que é totalmente inconsciente, igual a do Chico Xavier era inconsciente. Então, ele psicografava mais fielmente o que acontecia, né? Agora, pessoas que fazem a psicografia, que é uma habilidade difícil, mas ela está consciente ali, ela está escrevendo e ela tem dúvida se aquilo é o que ela está escrevendo, é ela ou a entidade, então tem mais chance. Tem estudo mostrando que até 20% do que a pessoa escreve, é bastante, hein? Um quinto, 20% do que a pessoa escreve não é da entidade, mas é da pessoa, do médium. Frases inteiras, assim. Por isso que alguns estudos de psicografia não batem. Algumas cartas não batem com os dados familiares. Os familiares vão lá e falam, não, mas esse nome aqui não tem ninguém na família, não sei o quê. Então tem muita influência ali da própria médium. Aí depende do caso, né? Do Chico foram feitos estudos na psicografia dele, foi impecável. 95% de acerto. Agora tem outros que fica mais difícil, né? E eu acho que é natural isso, né, Badia? A pessoa está começando na psicografia, aquele início ali, ela está ainda tentando se ligar, tem todo aquele aspecto do espírito se aproximar e fazer uma sintonia, ele ir conhecendo o médium que vai atuar com o tempo, então ele vai fazendo essa sintonia, pode demorar anos aquilo, né? Até que um dia aquilo se acelere. Fala, Badia. Tem todo um treino antes, né? Principalmente as primeiras psicografias, eu acredito que é mais do médium mesmo. Agora, no caso do Chico, foi feito um estudo, né, em cima das assinaturas e constatou que aquela assinatura realmente era, né, daquela pessoa, né, que não era a letra dele, entendeu? Foi feito, tem não sei, não sei dizer qual o site aí, mas tem um site que eles falam dessa pesquisa que foi feita e constatou que realmente aquela letra foi ver a letra das pessoas anteriormente, e realmente aquela letra era daquela pessoa. Aí especificamente a mecanografia, né? Sim. Essa psicografia convencional, não a mecanografia, que o espírito toma a mão do médium e escreve com a sua própria letra, né? Eu acho que deve ser mais complexa. Porque hoje, por exemplo, a maioria das psicografias eles vêm através do seu mental, então o pensamento vem vindo, você vai escrevendo aquilo que vai vindo, o pensamento é uma coisa que não dá tempo de você pensar, né? Você vai colocando no papel ali agora Exato. E essa forma você vai ler para saber o que você escreveu, porque a ideia não é sua, então você habitualmente não, você tem que ler de novo para saber o que você escreveu. É muito curioso o processo. É isso mesmo. Então fala dessas alterações orgânicas, tanto do sistema nervoso central, fala do corpúsculo de início, do sistema nervoso simpático, né? Sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, auxílio energético, sistema nervoso central, então, vago, nervo que mexe com todas as vísceras, com a respiração, com a frequência cardíaca, então, com dezenas de outras coisas, todo o preparo que existe. Nesse instante, vi que o médium parecia quase desencarnado. Suas expressões grosseiras de carne haviam desaparecido ao meu olhar. Tamanha intensidade da luz que o cercava, oriunda de seus centros perispirituais. Após longo intervalo, Alexandre continuou. Sob a nossa apreciação, não temos o arcabouço de cal revestido de carboidratos e proteínas, mas outra expressão mais significativa do homem imortal, filho de Deus eterno. Repare nessa anatomia nova, a glória de cada unidade minúscula do corpo.
Cada célula é um motor elétrico que necessita de combustível para funcionar, viver e servir. Nossa, que lindo isso. Despreocupado de meu assombro, o instrutor mudou de atitude e considerou: interrompamos as observações, é necessário agir. Acenou para um dos 6 comunicantes, o mensageiro aproximou-se, contente. Então, meu reino não é desse mundo de verdade, né? Me lembrei muito disso porque a gente não pode esquecer que a gente não é daqui, né? A gente é um ser espiritual que está passando por uma experiência terrena e ponto. E não o contrário. Então, toda vez que você utiliza a sua mediunidade, se prepara e você causa esse brilho todo dentro de si, olha que coisa boa, coisa bonita, né? Isso. Temos que trabalhar, estou dizendo por mim, né? Mais a nossa mediunidade. Ele fala que não via mais, né? Um arcabouço de cal, imagino que seja o esqueleto, revestido de carboidrato e proteínas, mais outra expressão significativa do homem imortal, filho de Deus eterno. Ele conseguia ver manifestação mais anímica mesmo do sujeito, da alma do sujeito, né? Vibrando e elevando sua sintonia com o Pai e se colocando num patamar assim energético diferente. Cada célula é um motor elétrico. Lindo isso. Vocês querem comentar esse pedacinho? Achei tão bonito. Aqui ele fala da questão, achei interessante quando ele fala essa questão, né, do que necessita do combustível para funcionar, viver e servir, né? O que seria esse combustível? Esse combustível é o que vem do universo, né? Pelo que eu entendi, seria Deus, né? Essa conexão, né, com o divino que faz com que é o combustível que a gente vive, que a gente respira, que a gente faz tudo, na verdade, que nós somos capazes de servir também através desse combustível. E que ele fala assim na questão que a gente precisa observar, não tanto quando ele fala aqui para o André Luiz, quer dizer, já observou bastante a anatomia do corpo, agora precisa ir mais além, né? Observar algo mais especial, que é algo mais profundo, né, que o ser humano carrega. Interessante aí, a origem da luz do perispírito são os chakras. Ele deixa bem claro aí. Então, a luz oriunda de seus centros perispirituais. A luz toda, quando todos esses espíritos que quando eles iluminam muito, a luz intensa, essa luz vem dos centros perispirituais, dos chakras. Os chakras estão diretamente ligados à nossa mente, né? O chakra coronário está ali, perto do quarto ventrículo ali, junto com a pineal e a mente. Dali do coronário vem para o frontal, e tudo isso emite, como se fossem lâmpadas, na verdade, esses centros perispirituais. Na verdade, quando ele fala que toda célula é um motor elétrico, o André Luiz estava antecipando um conhecimento que só foi descoberto mesmo na década de 80, 90, e é a transmissão elétrica não neuronal. Não é só o neurônio que transmite eletricidade. Todas as células nossas são elétricas, têm potencial elétrico. Isso não se sabia até a década de 90. O que a medicina sempre estudou foi o neurônio com a sua despolarização elétrica, tudo, mas hoje você sabe que todas as nossas células são regidas por um sistema elétrico. E esse combustível aí, em última análise, é o prana mesmo, é o fluido, como é que o Kardec chamava? Fluido universal, fluido cósmico universal. Fluido cósmico universal, né? E, na verdade, ele é o combustível para a formação do fluido mental. Então, os chakras e a respiração nossa, elas absorvem o prana, elas vão pelos canais, através dos plexos nervosos, caem na coluna, naquele tubo da coluna dorsal, que o André Luiz chama de pavio, né? E que alimenta a luz mental, ou seja, que vai lá na mente, alimenta a luz mental. Ali da luz mental saem os fótons
fótons mentais. Esses fótons mentais saem pelos chakras e iluminam, através dos centros perispirituais, toda a nossa volta, né? Então, isso realmente é como a Mauri falou, é assombroso. Por isso que ele fala aqui, meu assombro, realmente deve ser assombroso, você vê uma pessoa, de repente, iluminar todo o local, né? Alguém, Abadia? Aquele livro do Dr. Máximo que eu estou lendo, ele fala muito nessa questão dos fótons, a questão dessa conexão espiritual mesmo, entendeu? Quando ela diminui, quando ela aumenta, aí ele fala não é só nas plantas, não é só nos animais, mas no ser humano, daí ele faz eles fizeram, né, um estudo científico, assim, fizeram experiência mesmo, né, com esses fótons, e ele faz uma descrição muito interessante sobre esses fótons, dessa questão da luminosidade que o nosso corpo produz. O local que mais produz, aqui, dá para medir hoje esses biofótons do corpo humano, né? Os locais que mais saem biofóton hoje, não é o que menos sai no corpo humano é o tórax, por incrível que pareça. O coração é o que menos emite luz, aqui na Terra. Se você pôr eles têm umas câmeras ultra sensíveis, você coloca o indivíduo no escuro, num quarto escuro, e coloca uma câmera ultra sensível, foi feito isso no Japão. Aí eles mapearam esses biofótons, né? A mão é o lugar que mais sai, a fronte, a região frontal, mas o coração é o que menos sai. Mas ele fala uma coisa interessante, que ele fala quando a célula vai morrer também, aumenta essa questão dos fótons, é como se ela estivesse gritando socorro, sabia? Quando ela vai morrer, a célula está morrendo, ela solta com mais intensidade, que é como se ela estivesse dando um grito, sabe, de socorro. E aí ele vai estendendo sobre essas experiências que eles fizeram. Isso aí já tem explicação hoje, Abadia, na ciência, essa morte. Quando tem a morte celular, acontece um fenômeno chamado estresse oxidativo. O estresse oxidativo, ele forma fótons. O resultado do estresse oxidativo é muito fóton. Então, a célula, ela meio que se ilumina antes de morrer. Ela forma como se fosse uma luz ali. E começa a desidratar também, perde água, perde luz. É estresse oxidativo, né? Despreocupado de meu assombro, o instrutor mudou de atitude e considerou: interrompamos a observação, é necessário agir. Acenou para um dos 6 comunicantes, o mensageiro aproximou-se contente. Calixto, falou Alexandre em tom grave, temos 6 amigos para o intercâmbio, todavia as possibilidades são reduzidas. Escreverá apenas você. Tome seu lugar. Recorde sua missão consoladora e nada de particularismos pessoais. A oportunidade é limitadíssima e devemos considerar o interesse de todos. É o que o Paulo assinalou. Então, ele não ia lá levar uma mensagem para um específico, era uma mensagem a todos. Depois de cumprimentar-nos ligeiramente, Calixto postou-se ao lado do médium, que o recebeu com um evidente sinal de alegria. Enlaçou-o com o braço esquerdo e, alcançando a mão até ao cérebro do rapaz, tocava-lhe o centro da memória, com a ponta dos dedos, como a recolher o material de lembranças do companheiro. Pouco a pouco, vi que a luz mental do comunicante se misturava às irradiações do trabalhador encarnado. A zona motora do médium adquiriu outra cor e outra luminosidade. Alexandre aproximou-se da dupla em serviço e colocou a destra sobre o lobo frontal do colaborador humano, como a controlar as fibras inibidoras, evitando quanto possível as interferências do aparelho mediúnico. Calixto mostrava enorme alegria no semblante feliz de servo que se regozija com as bênçãos do trabalho e, dando sinais de profunda gratidão ao Senhor, começou a escrever, apossando-se do braço do companheiro e iniciando o serviço com as belas palavras: a paz de Jesus seja convosco.
me parece uma mecanografia aí, apossando-se do braço do companheiro, É isso mesmo. porque esse é o processo, né? Da mecanografia, você empresta literalmente o braço e quem escreve é o espírito usando o braço do médium. Exatamente. E Isso aí é o típico. E ele agora eu estou começando a entender quando eu estou fazendo algum trabalho, eu começo a me sentir bem, olha, está explicado, viu? Uhum. Eu sempre conto a história da Dona Marta, era uma senhora lá do São Paulo, do Centro Espírita, o Grupo Noel, e ela psicografava muitas coisas do Noel Rosa, o sambista, que foi lá para o outro lado e percebeu que não era a vida boêmia que levava a Deus, né? E tinha uma frase que ele disse uma vez ela, que se malandro soubesse que fazer o bem é bom, faria por malandragem, né? No sentido de quanto benefício você recebe, né? Isso é fato, a gente sabe isso, que toda mediunidade, todo trabalho que você faz no bem, você mais recebe do que dá, imagino eu. Percebo eu, não sei essa porcentagem, acaba ajudando, mas... Então tem todo um preparo e é o que o Paulo falou, ele fez uma interação, meio que enlaçou, deu uma abraçada, tocou uma parte lá da memória para acessar algumas coisas, né? Também a importância, não só a questão moral, mas a importância cognitiva também, né? Se fosse um sujeito, eu imagino que deva ser mais fácil para o espírito você pegar um médium que tem um desenvolvimento intelectual interessante e moral elevado, né? Para desenvolver uma atividade mediúnica. Acho que nem o sujeito que tem a questão moral bastante deficitária, nem o sujeito que tem a questão cognitiva bastante limitada vão ser interessantes nesse trabalho mediúnico. Perfeito. Gostaria de conversar um pouquinho mais sobre... O Jacob Melo, no livro dele, Passe, ele fala que, na verdade, a espiritualidade nem precisaria da gente, de uma certa forma, muito pouco que eles precisam de nós, mas eles nos dão a oportunidade justamente para ajudar a gente a evoluir espiritualmente. Então, seria caridade deles conosco. Não é que eles precisam tanto do médium, mas é uma forma de caridade, de ajudar. Não tem a questão, mas não tem a questão da característica energética do médium, porque, ao que me parece, há uma mistura das energias do médium com a da espiritualidade, né? Mas ele fala que é mínimo do que eles precisam da gente, é mais por caridade mesmo, sabia? Daria para pegar no carvalho ali, na figueira e... Não, é que na verdade existe a escrita direta, né? Na verdade, isso aí, o Espiritismo começou com a escrita direta. Então, as primeiras mesas girantes lá na coisa, os espíritos escreviam diretamente ali com um cesto, tinha um papel e escrevia ali. Então, como a Abadia falou, mas se eles quiserem, eles fazem por escrita direta. Só que é da lei, eu acho que o ser humano se entrosar no amor e no respeito e é um crescimento para o médium, como a Abadia falou mesmo, né? Para todos nós. Para que seja autêntico, né, Paulo? Não é, eu estou fazendo o que me mandaram fazer, não, é porque eu percebi que esse é o caminho, né? Mas olha, como ele falou aí, não dá para improvisar uma mediunidade dessa aqui, né? Psicografia não dá para improvisar, tem todo um preparo. Ele começou falando aí no capítulo que é impossível improvisar uma coisa dessa, tem todo um preparo profundo. Ao contrário da incorporação, ali você pode improvisar, o espírito vem e se liga lá e pronto. Até numa situação de mediunidade sofredora, que um obsessor incorpora ali e pronto, é improvisado. Então não há necessidade de grandes recursos dos outros, grandes, até onde eu sei, pelo menos, né? Mas, Então, pode falar. Só concluindo aqui, que quando ele coloca a destra aqui na região frontal, o lobo frontal do nosso cérebro, ele tem um efeito de inibir o controle motor do lobo parietal que vai controlar a nossa escrita, né? Que é a área motora acessória. Então, ele inibe realmente. Isso daí é um conhecimento novo também, que ele deu na época, e não se sabia disso. É uma coisa nova.
Então, quando ele coloca a destra sobre o lobo frontal, na verdade, ele está controlando, através das fibras inibidoras, que o médium assuma qualquer movimento involuntário, mas ele deixa o braço passivo, como que fosse anestesiado. Então, as fibras inibidoras inibem o córtex lá, que controla a parte motora, e deixa o braço passivo para que o espírito consiga controlar ali e começar a escrever. É isso, pessoal. Então, essa questão do preparo para o médium de incorporação, ela tem o seu valor também, porque senão qualquer um chega ali e se aposta como se fosse um ser, né, mais evoluído. Mas eu vejo assim que quem incorpora muitas vezes precisa de menos preparo, porque pelo menos eu percebo assim que, claro que não é todos, mas estou falando grande parte dos médios, eles não se preocupam muito com essa questão de preparo profundo. Agora, os médiums que é através do mental, do campo mental, a gente precisa, desde o momento que chegou, até durante o trabalho todo, a gente tem que estar muito conectado, para que a gente possa realmente auxiliar, porque se a gente ficar um momento, você se desligar daquilo e entrar no outro campo, é mais difícil para você voltar do que o médium que é de incorporação. Mas os dois têm que ter, eu acho, né, penso que os dois têm que ter o mesmo cuidado, mas geralmente o mental, pelo menos eu sempre tenho essa preocupação, porque eu sei que eu preciso estar conectado. Aliás, a semana toda eu já procuro, né, essa conexão, e principalmente no dia, mas eu acho que o tempo todo a gente tem que estar conectado, quem é essa questão através do campo mental, né, que eles atuam. Mas os outros médios também, eles precisam desse preparo, só que nem sempre, nem todos se preocupam com isso por conta da facilidade que tem dessa questão da incorporação, mas futuramente, que eu saiba, não vai existir, né, daqui a algum tempo, não vai existir mais incorporação, né, então todo mundo vai ter que ter esse preparo bem, bem tranquilo mesmo, para poder atuar. Maurício, você pode subir um pouquinho, bem devagar, eu queria mostrar uma coisa aqui. Pode ir mais um pouquinho, mais... deixa eu ver, mais, pode subir mais. Aqui, aí, só um pouquinho, operação... tá aqui, ó. Olha, dentro desse que a Badia estava falando aí, mesmo nossos pensamentos, quando a pessoa não está muito preparada, nossos pensamentos grosseiros, eles vão ter que bloquear aquilo. Olha só, muito antes da reunião, quer dizer, o que é muito antes da reunião? Muito antes da reunião pode ser até em casa. O médium está em casa ainda. Muito antes da reunião que se efetua, o servidor, ou seja, aquele médium, já foi objeto de nossa atenção especial, para que os pensamentos grosseiros não lhe... O que está escrito aí? Pesem. Perfeito. No campo íntimo. O que seria isso? Então, a pessoa tem um determinado angústia, um pensamento, uma angústia, e aquilo vai levar... Todos nós sabemos que uma angústia profunda, um choque, uma notícia, ela pode causar alterações profundas no nosso sistema autonômico, nos nossos órgãos e tudo mais. Então, leva ao desequilíbrio. Então, eles já estão tratando aí. Mas, veja bem, isso não é necessário, né, que aconteça, porque o certo é que quando nós temos a atribuição, vamos dizer assim, a atribuição da mediunidade, nós precisamos, o médium tem mais ainda, e todos nós, né, mas eu digo assim, mais o médium ostensivo, que tem uma responsabilidade maior ali, dirigir a reunião e tudo mais, de trabalhar muito profundamente. Eu reforço de novo, todos nós temos, eu só estou dando um... Eu acho que é todo mundo mesmo, Paulinho. Não, é todo mundo, eu estou sendo bem claro. Né, porque se a gente é todo mundo, eu não quero que fique dúvida sobre isso aí, ninguém vai depois repetir que tem que ser todo mundo, porque é todo mundo. Eu só quero dar um destaque para o médium ostensivo,
o líder lá, quem vai coordenar. Esse tem que ter mais cuidado ainda, né? Porque se o pessoa que vai coordenar tiver que dar esse trabalho todo para a casa espírita, desorganiza tudo, desorganiza todo mundo. É isso. Então, quando o médium entra numa situação, por exemplo, se preparar lá, né? Mas às vezes aconteceu um negócio que o médium entrou, né, numa outra situação, geralmente eles isolam naquele médium. Por quê? Porque aquele médium, ele vai acabar influenciando no outros médios. Por quê? Porque ali é uma equipe. É uma equipe. Então, se um não está bem, vai acabar, né, aquela energia vai vibrar ali, é como se fosse uma corrente. O trabalho é uma corrente, na verdade. Todo mundo junto ali trabalhando. Então, eles vão ter que ter esse... Até tem livro de André Luiz que ele fala nisso, né, de isolar a pessoa lá, porque tinha comido demais, estava até passando mal, né, porque tinha comido, assim, excessivamente. Quer dizer, tudo isso a gente tem que ter esse cuidado, né, porque a gente faz parte de um grupo de trabalho, né, como eles lá do outro lado chamam de falange, mas aqui é como se fosse um centro espírita, é como se fosse uma mini falange ali que os médios estão trabalhando. Então, se um falhar ali, vai comprometer. Então, eles pegam e isolam aquela pessoa que está fora do contexto, né? Por que às vezes, por exemplo, a pessoa, quando não está bem, coloca lá na segunda corrente? Justamente por isso. Porque ali na segunda corrente, não é o trabalho vamos supor, de frente, né? Ali a pessoa ela vai ser mais tratada do que ajudar no trabalho. Ela vai ajudar, mas não da forma mais ostensiva, como você falou. Ali ela vai receber mais um tratamento na segunda corrente, porque ela não está bem e ela é colocada ali naquele lugar, por isso. Perfeito. Um capítulo muito interessante, né, sobre a psicografia, como é complexa, né? Sim. E eu gostei muito, tem uma metáfora, acho que a gente leu antes, que ele fala do lago, né? E que você tem que refletir a beleza, né, nesse lago. Então você tem que ser um lago sereno, você tem que ser tranquilo, você tem que... Eu falei, Jesus amado, isso é muito difícil, né? Como é? E tem que estar sempre lá, igual o violãozinho, né? O violino, vai lá, ajeita aqui, desafina uma corda, ajeita de novo e tal, e ensaia e pratica até sair a nota afinada, né? Daí a importância do médium, de qualquer pessoa. De novo eu falo, qualquer pessoa, é que aqui o assunto é mediunidade, por isso que eu estou falando assim. Por isso, tá? É toda pessoa. Mas aqui nós estamos falando de mediunidade. A importância da meditação, do yoga, do treinamento mental e da expansão da consciência, não só mental, mas também da expansão da consciência. Porque isso eu acho um trabalho, sempre elogiei, acho um trabalho espetacular da nossa casa. Eu acho que isso aí é um trabalho que é fantástico, que vai levar tudo isso que eles estão falando aí, todo esse equilíbrio, toda essa serenidade, vem dessa busca. E o médium, ele tem uma sensibilidade assim que é incrível. Se você deixar levar por um pensamento, você já vê a diferença, que você já entra numa outra sintonia, que depois você tem que fazer um trabalho para você retornar. É um pensamento só que você deixa adentrar no seu cérebro ali naquele momento, você já sente nossa, é incrível, você já sente a perturbação na hora, aí você tem que fazer todo o trabalho para você voltar. Então, por isso que Jesus falou, vigiai e orai, né? Porque primeiro você tem que vigiar, porque para que esse pensamento ele não adentre, né? E que se vir um pensamento, mas que não seja tão intenso assim, por exemplo, de raiva, de falta de paciência, qualquer um desses pensamentos já perturba a gente. Tentar não ir muito para os extremos, né? Não ir muito para extremo de felicidade, extremo de tristeza. É tentar oscilar mais ou menos numa linha de equilíbrio, né? Mais ou menos de equilíbrio. Você pode sair um pouquinho, mas, assim, como o André Luiz fala, se você ficar 5 minutos num negócio desse, você já entra na obsessão. Então, mas basta você perder a paciência. Então, você tem que cuidar durante o tempo todo para você... Quando vem algo desafiador, eu já tenho um negócio na minha cabeça, assim, eu processo assim, eu vou aproveitar isso aqui para me exercitar, a minha paciência, para exercitar
amorosidade para exercitar tudo. Então, a gente já tem que ver a vida como um exercício. Tudo que acontece. Tipo um jogo, né? Tipo um jogo, uma gincana. Não, eu vou tolerar isso, porque é assim que tem que ser, eu sou cristão. Assim. Vou aproveitar, né? Vou aproveitar para mim vencer isso, né? Não olhar pelo outro lado, olhar como você precisa vencer aquilo. Porque senão a gente fica muitas vezes doente, muitas vezes desequilíbrio também. Então, é isso que o Paulo falou, a meditação é sensacional. Se eu não estivesse meditando, eu nem sei o que seria, sabe? Porque eu falo sempre, o Adão, é a meditação que segura a gente, para a gente não cair, porque senão toda hora vinha uma alfinetada para você sair daquele controle ali. Não é fácil, não, mas a meditação, ela deixa a coisa bem mais suave, bem mais tranquila, porque daí você já começa a visualizar as coisas diferente também daquilo que você via antes, serenizar a mente. Eu falo que é uma experiência minha, teve uma época quando eu trabalhava no escritório lá atrás, eu tinha tanta falta de paciência com as pessoas, assim, eu trabalhava com uma pessoa que ela tinha sido gangue, fazia parte de uma gangue de rua, esses negócios assim, e ela era uma pessoa muito provocativa, e ela, sabe aquela pessoa que fazia deboche de você para te tirar do sério, e ela me tirava do sério, eu pegava um copo de água, aquilo tremia, que eu não conseguia segurar, pois só eu começar a fazer meditação, eu consegui, sabe, ir equilibrando essa questão. Hoje, ninguém me tira dessa forma, do sério, né, que me tirava antes, por conta da meditação. Se não fosse a meditação, provavelmente até hoje eu estava naquela situação. Então, a meditação é a coisa mais incrível que os mestres nos ensinou, que veio o conhecimento mais incrível que nós recebemos, é a meditação. É ela que nos traz, aos poucos, a serenidade para a gente saindo dessa questão aí. Perfeito. Alguém do grupo gostaria de fazer algum comentário final, alguma sobre esse capítulo? Diego, Janete, Luar. Trazer um depoimento da sua prática mediúnica e da sua experiência. Vocês já viram algum psicógrafo? Já viram? Tem algum relato de psicografia para a gente concluir o estudo? Ok. Muito interessante esse capítulo, realmente. Eu acho que tem muito mais coisa, né? Ele trouxe, assim, dentro de 3 páginas, um resumo bem breve, que, na verdade, deve ser muito mais complexo, né? Não, com todos os tipos de mediunidade que existem, né? E as suas variações, sem dúvida nenhuma, é mais amplo, né? Agora, imagine se tivesse 4, como eles estavam esperando ali, 3, 4 médios psicógrafos, né? Como seria muito mais complexo ainda, né? Um só já deu. Abriu o fone e fechou de novo. Acho que ele quer falar alguma coisa. Quem? Não, eu queria dizer só que, primeiramente, boa noite a todos. Eu nunca presenciei nem nada, mas eu queria só dizer o quão grato eu sou e parabenizar ao Ramatiz, ao Núcleo Assistencial, porque eu vejo que vocês proporcionam isso. Pelo pouco que eu conheci, tá? Eu fui buscando auxílio e eu me sinto uma pessoa muito mais serena hoje, acolhida e, assim, eu sou de berço espírita, sempre fui criado no espiritismo e eu percebo o grau de evolução, não para gerar orgulho em vocês, mas eu sou muito grato a vocês fazerem de vocês pontes de propagação, assim, dessa tranquilidade serena, assim, dessa tranquilidade celestial. Então, é só de gratidão mesmo. Obrigado. E eu acho que esse capítulo vai trazer muito o que o livro em si vai trazer. É muito Mensageiros da Luz mesmo, sabe? O quão difícil é o trabalho de você propagar a luz. Então, acho que esse capítulo trouxe uma introdução muito forte do quão difícil é e do quão a gente tem que estar atento a diversas vertentes, assim, do que é a luz, né? Que não é tão simples assim. Mas basicamente isso. Gratidão, viu, gente? Obrigado, Diego. Mais alguém quer fazer algum comentário? Ok.
Então, eu convido alguém que queira fazer a nossa oração de encerramento hoje. Eu acho que a Abadia poderia